Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Nessa manhã maravilhosa que Deus preparou para nós, por isso estamos aqui com a palavra de Deus, a palavra bendita do nosso Deus, em 2 Samuel, capítulo 12, 2 Samuel, capítulo 12, de 7 a 9. Então disse Natã a Davi: Tu és o homem, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel e eu te livrei das mãos de Saul. Dei-te a casa de teu senhor e as mulheres de teu senhor em teus braços. E também te dei a casa de Israel e de Judá. E se isso fosse pouco, eu teria acrescentado tais e tais coisas. Por que, pois, desprezastes a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? A Urias, o heteu, feristes a espada, e a sua mulher tomastes por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, tomarei as tuas mulheres à tua própria vista e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas em plena luz do sol, porque tu fizestes em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou do teu pecado, não morrerás. Mas posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Então vemos aqui claramente Natã, esse grande personagem, profeta Natã, exortando Davi, colocando o dedo na cara de Davi e revelando a Davi tudo aquilo de errado que ele havia feito, que estava oculto, mas que Deus havia visto. Então a palavra hoje é discernimento, discernimento. Natã olhou debaixo da superfície. Vou repetir, o tema de hoje é discernimento. Será que você é uma pessoa de discernimento? Será que você, assim como Natã, tem a capacidade de olhar debaixo da superfície? Não pela aparência, não por aquilo que os olhos veem, mas de forma sobrenatural. Deus tem te dado discernimento na sua vida? Como Samuel anteriormente, assim o profeta Natã serviu como líder de líderes, como um mentor de reis. Deus usou Natã para corrigir o líder com relação ao seu erro. E o líder aqui, é claro, era Davi. Natã sabia que Davi tinha dormido com a mulher do seu próximo, de um outro homem, e posteriormente causou a morte desse mesmo homem, que foi Urias aqui, esposo de Betseba. Então, embora o rei tivesse várias mulheres, Davi chegou a ter 23 esposas, insistiu em ter mais uma. Não se satisfez com aquilo que Deus já havia dado para ele. Natã viu um coração invejoso e egoísta no rei de Israel, aqui no caso, é claro, Davi. Poucas pessoas no reino gozavam de tamanha influência sobre o coração do rei, ou tinham a coragem de confrontá-lo com relação ao seu pecado. Natã era um homem corajoso, ousado, que ouvia a voz do Senhor. No momento em que Natã discerniu o que Davi havia feito, obteve uma audiência com o rei, contou-lhe uma comovente história, com grande sabedoria tratou do problema de maneira amorosa, mas com muita firmeza, porque Deus é assim, Deus é reto, Deus é santo, Deus é justo, Deus é correto. Retidão é uma das virtudes do caráter de Deus. Natã podia agir de forma como agiu por causa do discernimento aguçado que ele havia recebido do próprio Deus, como profeta, ouvindo a voz do Senhor. Ele sabia o que havia acontecido e o que se encontrava por debaixo da superfície do comportamento malvado do rei Davi aqui nesse episódio. O discernimento, ele vai mais fundo do que o conhecimento. Eu vou repetir, o discernimento vai mais fundo do que o conhecimento, assemelhando-se a uma espécie de intuição interior. Às vezes, o discernimento é um dom. Outras vezes, é o resultado de muita experiência de vida.
O discernimento traz uma profunda percepção do que está ocorrendo na sua vida ou na vida de outras pessoas, nas circunstâncias, nas situações, seja no exterior ou seja no interior de uma pessoa. O discernimento traz à tona. Ele olha debaixo da superfície e traz à tona aquilo que está oculto. O que proporcionou, talvez, a Natã tal discernimento aguçado? É a grande pergunta que surge mediante esse episódio que nós estamos lendo. Primeiro princípio que eu quero te ensinar é que Natã tinha dado ouvidos a Deus. Natã era um homem que ouvia a Deus. E você? Tem ouvido a voz de Deus? Tem deixado Deus falar com você? Tem deixado o Espírito Santo guiar a sua vida? O texto diz que Deus enviou a Davi. Enviou a Davi, Natã. Natã foi enviado por Deus a Davi. Ou seja, por enviar, obviamente, fica subentendido que ele ouviu a voz de Deus e foi até Davi. Deus falou ao seu profeta. Se realmente queremos ser usados poderosamente por Deus, precisamos aprender a distinguir, a discernir, a ouvir a voz de Deus. Então, primeiro princípio, ele tinha dado ouvidos a Deus. É claro aqui no versículo 1. Segundo lugar, ele conhecia as circunstâncias que envolveram a Davi. Está lá no versículo de 1 a 6. Ele conhecia as circunstâncias que envolvia Davi. Por isso, de forma sobrenatural, ele teve a capacidade de contar aquela historinha envolvente que, ao mesmo tempo, revelou o coração de Davi perante o próprio rei. Ele conhecia as circunstâncias que envolveram Davi. E como é que ele soube disso? Através de revelação sobrenatural. Natã tinha observado Davi durante muitos anos e assim reconheceu as notáveis mudanças no momento em que estas aconteceram na vida de Davi. E Deus revelou coisas que estavam até então ocultas. Ele conhecia, em segundo lugar, as circunstâncias que envolveram Davi. Do versículo 1 ao versículo 6 de 2 Samuel 12. Terceiro princípio que nós aprendemos aqui com Natã, ele foi objetivo na sua perspectiva. Ele foi objetivo na sua perspectiva. Como assim, pastor? Natã podia falar em nome de Deus e apontar o dedo, o ponto de vista de Deus, a perspectiva de Deus diante de Davi sobre a situação do rei. Só uma pessoa conectada com o céu vive essa perspectiva celestial, essa perspectiva de Deus, tem essa visão espiritual do que está acontecendo. Ele foi objetivo na sua perspectiva e chegou a um bom fim, porque Davi, graças a Deus, caiu em si e se arrependeu, que sempre é o propósito da exortação, promover a restauração da pessoa que outrora tropeçou e falhou. Quarto lugar, Natã compreendia as questões fundamentais. Como era um homem de Deus, zeloso pelo Senhor, conhecia a lei mosaica, conhecia as coisas de Deus concernentes ao reino de Deus, ele compreendia as questões fundamentais. Natã percebeu mais do que o sintoma. Natã percebeu a raiz dos problemas e as consequências terríveis que esses problemas trariam a Davi. Por isso, o amava e o exortou, falou a verdade de forma dura, firme, mas em amor. E em quinto lugar, vimos que Natã viu a causa e o efeito básico daquilo que estava acontecendo. Natã viu a causa e o efeito básico daquilo que estava acontecendo. No versículo 14, Natã promoveu apaixonadamente o nome e a reputação de Deus. Zelou pelo caráter de Deus. Zelou por aquilo que Deus, pelo propósito divino. Detestava pensar como é que os povos pagãos, vizinhos de Israel, zombariam do Senhor se ouvissem a respeito do pecado de Davi. Então, o zelo da tua casa me consome, como disse Jesus. Natã viu a causa e o efeito que isso ocorreria nas nações ao redor por causa dessa tragédia que Davi produziu e promoveu, tá bom? Como é que nós podemos crescer no discernimento? Talvez uma grande pergunta que surja aí no seu coração. Como é que eu e você podemos desenvolver essa virtude, essa qualidade sobrenatural, extraordinária, ou fruto de um dom sobrenatural de Deus, ou fruto das experiências de vida? Primeiro, para aperfeiçoarmos o nosso discernimento como líder, precisamos aprender as seguintes lições.
Em primeiro lugar, aprenda a ouvir a voz de Deus. Aprenda a ouvir a voz de Deus. Aquiete-se na presença do Senhor, leia as Sagradas Escrituras, reflita sobre a mente de Deus, para que você possa ouvir a voz de Deus. Segundo lugar, desenvolva habilidades para solucionar problemas. Desenvolva habilidades para resolver problemas. Se conseguiu ver a raiz do problema, das questões, resolva os problemas. Consiga resolvê-los. Peça sabedoria e graça ao Senhor. Terceiro lugar, analise os seus sucessos. Analise aquilo que você já conquistou, triunfou, teve sucesso. O que funcionou? Porque às vezes nós podemos trazer uma fórmula que já deu certo. É capaz de identificar o cerne da questão? É outra pergunta que surge aqui, nesse terceiro ponto. Analise os seus sucessos. Em quarto lugar, avalie as suas opiniões. Avalie as suas opiniões, ou seja, discernimento envolve o seu coração e a sua cabeça. Use bom senso, prudência, sabedoria, analise, discirna aquilo que envolve o seu coração. Avalie as suas opiniões, é o quarto princípio que estamos aprendendo. E o quinto, amplie as suas oportunidades. Quinto princípio, para desenvolvermos discernimento, crescermos em discernimento, amplie as suas oportunidades. Obtenha mais experiência para ajudar no aprofundamento com o seu conhecimento. Quanto maior o seu conhecimento, mais você vai poder ajudar as pessoas. Cresça em graça, cresça em sabedoria, cresça nas experiências com Deus, leia os bons livros, leia a Bíblia Sagrada, que é o livro principal, o livro dos livros. Se envolva, né, com pessoas mais sábias que você. Lembre-se que diz John Maxwell, você é a média das 5 pessoas que estão ao seu redor. Se envolva, coloque no seu círculo mais íntimo pessoas melhores do que você, pessoas mais maduras do que você, pessoas mais espirituais do que você, e amplie as suas oportunidades. Sexto princípio que aprendemos para ampliar e crescermos no discernimento: descubra o que outros pensam. Descubra o que outros pensam. Escolha alguns líderes, algumas pessoas que você admira e estude como é que elas pensam, como é que elas resolvem problemas, como é que elas agem com sabedoria. Aprenda com pessoas mais maduras, mais velhas, mais inteligentes que você, mais sábias. Descubra como os outros pensam. E sétimo e último lugar, ouça o seu coração. É claro que aqui não é qualquer coração, é um coração conectado com o coração de Deus, um coração de alguém que nasceu de novo, um coração de alguém que vive os propósitos divinos. Ouça o seu coração. A maioria das pessoas tem medo de dar ouvidos à intuição que Deus já colocou dentro de nós, a intuição dada por Deus. Então, dessas 7 maneiras, você pode desenvolver e crescer em discernimento. Primeiro, aprendendo a ouvir a voz de Deus. Segundo, desenvolvendo habilidades para solucionar problemas. Terceiro lugar, analisando os seus sucessos. Quarto lugar, avaliando as suas opiniões. Quinto lugar, ampliando as suas oportunidades. Sexto lugar, descobrindo o que outros pensam, pessoas mais sábias do que você. Em sétimo lugar, ouvindo o seu coração, porque às vezes Deus vai falar direto com você, ao seu coração. É o que nós chamamos, a teologia chama de intuição. É a voz interior de Deus ao nosso espírito. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor, o espírito do homem é a lâmpada do Senhor. Está lá em Provérbio. Ou seja, no nosso interior existe um espírito humano que se comunica com o Espírito de Deus e através da intuição, Deus fala diretamente conosco. Por isso, ouça o seu coração e dê ouvidos à intuição dada por Deus. Claro que sempre essa intuição vai estar em alinhamento com a vontade de Deus, com o propósito de Deus para a sua vida e com a palavra de Deus. Nunca a intuição de Deus vai contra a palavra e a lei que o próprio Deus já forjou. Tá bom? Então, tome desenvolva o discernimento, seja como Natan aqui, que olhou debaixo da superfície e conseguiu enxergar aquilo que estava oculto, aquilo que estava tenebroso, e conseguiu tirar Davi do caminho do extravio, né, do desvio do coração de Deus, do erro e da falha. Porque só com discernimento você será abençoado e será uma bênção na vida de outras pessoas. Amém?
Quero mandar um abraço para Camila Godoy, a Heller Semijoias, a Mazé Atleta e a Thaís Tamara Arquitetura, que está aqui conosco também. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre cada um de vocês. Que a bênção do Senhor esteja sobre nós. Que possamos olhar debaixo da superfície. Que possamos desenvolver discernimento na nossa vida. Que possamos crescer no discernimento do Senhor. Aqui no link de descrição tem todas as informações da nossa igreja, do nosso ministério. Tem as informações de como você pode contribuir conosco. Se levante como um cooperador fiel nessa obra linda, nessa casa pastoral. Abençoe o reino de Deus e você será tremendamente abençoado. Deixe no link de descrição o que você achou desse vídeo, da onde você está nos ouvindo, o que Deus tem falado ao seu coração através desse ministério, e compartilha, aperta dá um joinha, compartilha esse vídeo, siga o nosso canal no YouTube, Instagram, Spotify, Facebook, todas essas plataformas estão disponíveis para abençoar o teu coração. Nosso site é pastorgiovanni.com. pastorgiovanni.com tem todas as informações do nosso ministério, da nossa vida, da nossa igreja. Tem 8 cursos online de graça para você fazer no nosso site, pastorgiovanni.com ou casanarrocha.com. Entre lá, vai ser uma bênção, Deus irá abençoar a tua vida em nome de Jesus. Oi, querida, tudo bem? Lá de Pissarras, Preciosa. Deus te abençoe, querida. Que a graça e a paz de Deus esteja sobre você, tá bom? Um abração, um beijão a Thaís, a Camila, a Heller Semijoias, a Mazé Atleta, todos vocês, que Deus vos abençoe no nome de Jesus. Um dia abençoado na presença do Senhor.